Gente, vocês estão me ouvindo agora? Ah, que bom. Nossa, é sempre uma novela esse trem, gente. Mas tá ótimo. Gente, tá muito lerdo isso aqui. Vamos lá. Paciência, né? Estão me vendo? Tudo certo? E agora? Não? Agora sim? Oi, gente! Eu quis trazer um convidado especial essa semana para participar da nossa aula, mas ele não aceitou meu convite. Nego Di não pôde estar aqui presente. Eu acho que a aula ia ser um sucesso, né? Mas ele infelizmente acusou, está muito ocupado, ele está sendo muito requisitado. E aí acabou que deu errado. Então a gente vai contar com a presença do Gaston ali nas almofadinhas. Vocês estão vendo ele? Ele derruba as almofadas. Ele derruba as almofadas e fica lá, deitadinho. Se eu falar com vocês, Fat Louie, numa referência de gato, vem alguma coisa na cabeça de vocês? Ou vocês não conhecem esse filme? Fat Louie. Não? Então tá bom. Vocês não conhecem a referência. A aula está sendo compartilhada neste momento. Apresentação. Hoje está tudo muito lerdo aqui do meu lado. Como vocês estão aí? Tudo certo? Tá aí a aula? Muito bem, então vou começar a gravar e aí a gente manda brasa. Muito bom. Bom dia, bom dia. Acorda, menina, né? Programa Mais Você está passando na televisão enquanto nós estamos aqui tendo aula de patologia do ovário. Ana Maria Braga disse que ia aprender e ia ensinar um jeito de descascar um ovo cozido, né?
Já o Renatinho vai falar sobre cistos dos ovários, né? A patologia ovariana, principalmente na forma de lesões císticas, né? Enfim, de maneira... Gente, peraí só um minutinho que estão me ligando e é de Barbacena, peraí. Alô? Isso. Tudo bom, Rosana? Eu recebi aquele que vai mandar os cronogramas dia a dia da aula. Tá. É até o dia 22 que tem que devolver, não é isso? Recebi. Tá bom, bem. Tá bom, deixa eu voltar para minha aula aqui. Um beijo. Tchau. Gente, estou registrando que eu estou sendo cobrado aqui para mandar os planos de ensino, aprendizagem, o conteúdo programático. A gente trabalha aqui em Barbacena, meu filho, não para, a gente está na aula, eles estão ligando, mas dá tudo certo no final das contas. Bom, então eu estava falando hoje na aula, né, se alguém espera aprender como descascar um ovo cozido, pode ficar acompanhando o Mais Você. E na aula de hoje nós vamos aprender mesmo a patologia dos ovários. Obviamente não vai dar para a gente falar tudo, né? Mas nós vamos concentrar, digamos, em situações em que os ovários, ou pode ser um só, né, o ovário, aumentam de tamanho, certo? Aumentam em volume. E o que pode estar por trás desse aumento de volume, tá? E tentar desenhar a nossa aula meio que no sentido do seguinte raciocínio. Será que esse aumento de volume é um câncer de ovário? Entendeu? Quais são as características do câncer de ovário, do ponto de vista macroscópico, para que eu suspeite que a minha paciente possa estar com esse câncer, ok? Obviamente, a maior parte das vezes em que os ovários, né, ficam volumosos, não significa câncer. Porque a gente tem, além das neoplasias benignas, né, que obviamente não são câncer, a gente tem outras situações em que o ovário aumenta de tamanho e que não são nem neoplásicas, tá? E uma dessas situações, que é muito frequente, é a formação de cistos no ovário, tá bom? Para quem não sabe, o cisto é uma cavidade preenchida por líquido e que na parede desse cisto a gente tem um revestimento epitelial. Tá bom? E tem várias situações em que isso pode acontecer no ovário, e esses cistos podem ser classificados em não neoplásicos e neoplásicos, e dentre os neoplásicos, benignos e malignos. Então a gente vai conversar muito sobre isso hoje na aula, tá? Muito legal. Só para a gente parar para lembrar aqui, os ovários podem ser acessados do ponto de vista de exame físico, tá? Por palpação, mas apenas quando eles aumentam de volume, né? Quando eles estão no tamanho normal, a gente não consegue palpá-los completamente no exame físico, tá? Então a palpação, né, do ovário no exame físico já sugere que ele esteja o quê? Aumentado de volume. Lembrar que para a gente melhorar essa técnica de palpação, a gente deve fazer o toque vaginal, né? Chegar até o colo do útero e tentar trazer o colo do útero para frente, tá? Com isso, o corpo do útero, junto com as tubas e os ovários, tendem a vir também anteriormente, e com a outra mão por cima, né, do abdômen, da pelve da paciente, a gente vai procurar as topografias dos anexos para tentar palpá-los, né? Eu já venho falando essa técnica com vocês em vários pontos da aula, né? Obviamente, quando vocês estiverem nas disciplinas de ginecologia e obstetrícia, vocês vão poder praticar essa técnica semiótica, né? Mas ela se repete várias vezes, tá? Uma outra coisa importante para a gente comentar aqui do estudo, né, dos ovários, do ponto de vista morfológico, são os exames de imagem. Tá? Exames de imagem. Lembrar que aqui a gente não quer mandar radiação para esses ovários, porque eles são gônadas, né? Então a gente deve evitar mandar radiação para esses locais. E, obviamente, os melhores exames, então, aqui, são o ultrassom, né? Que não vai usar radiação. E que vai dar para ver
aí o tamanho do ovário, se a lesão é cística ou se ela é sólida, né? Se o problema é bilateral ou unilateral, tá? Enfim, e outras caracterizações que vão aparecer por aí, tá? E eu vou explicar para vocês. Bom, antes da gente passar para os cistos, para os aumentos de volume, o que está acontecendo, eu acho que é bom a gente lembrar um pouco, né, de anatomia, fisiologia e histologia, só para a gente ter uma ideia, né? Então, os ovários são as gônadas, né, da mulher, e a função principal aqui é a produção de hormônios sexuais femininos, né, e a geração do gameta feminino. Tá? Esse gameta ele é gerado a partir de folículos que estão presentes no ovário feminino desde o nascimento, desde a embriologia. Tá? Esses folículos vão se desenvolver sob o estímulo do hormônio folículo estimulante, que vem lá da hipófise. Tá? E esse estímulo ele só vai aparecer na puberdade, tá? Na adolescência daquela menina. Tá bom? O que vai acontecer aqui nesse folículo? O entorno do folículo são chamados cordões sexuais, tá? E o centro do folículo é a célula germinativa, que vai dar origem ao ovário, que vai dar origem ao óvulo, tá bom? Então aqui a gente teria o gameta feminino, e aqui no entorno, as células dos cordões sexuais que vão produzir os hormônios sexuais femininos. Então, na primeira fase do ciclo menstrual, o FSH está atuando em cima de um desses folículos que está se desenvolvendo, tá? E o entorno, então, está se multiplicando e aqui o gameta está sofrendo divisão meiótica, tá? Então, a gente vai passar de um folículo primário para um folículo secundário até chegar num folículo maduro, ou também chamado folículo terciário. Essa é a primeira fase do ciclo, que é a fase folicular, em que a gente tem o estímulo do FSH, principalmente, né? E que essa estrutura aqui do ovário vai produzir uma quantidade razoável de estrógeno, tá bom? Pouca progesterona e muito estrógeno, tá? Quando a gente chega no folículo maduro, a gente está aí na metade do ciclo, tá certo? Menstrual da mulher. E é nesse ponto em que a gente vai ter uma influência maior do LH. O LH vai ter uma produção acelerada, num pico, e esse pico de LH, ele vai forçar o quê? Ele vai forçar a ruptura desse folículo, tá? Com a saída do ovócito, né? Num fenômeno que é chamado ovulação. Tá? Esse ovócito, a gente espera que ele seja resgatado pelas fímbrias das tubas uterinas, seguindo o caminho em direção à cavidade uterina, tá? E o que ficou para trás, aqui, dos cordões sexuais, vai se transformar no corpo lúteo, tá bom? Então a gente tem aqui, nesses cordões sexuais, células da teca e da granulosa, e essas células da teca e da granulosa vão se transformar aqui num corpo lúteo. O corpo lúteo é um órgão endócrino, produtor principalmente da progesterona, tá? Ele vai ter um acúmulo muito grande de gordura, por isso ele tem uma cor amarelada, tá? Por quê? Porque os hormônios sexuais são produzidos a partir do colesterol. Bom, então aqui a gente tem a matéria-prima para a produção desses hormônios. Okay? Muita progesterona é considerada aqui a fase lútea do ovário e que lá no endométrio vai ser a fase secretória que a gente estudou na semana passada. Tá legal? Bom, se houver fecundação do ovócito com o espermatozoide e a nidação deles, né, do zigoto, vai haver a produção inicial, né, do tecido placentário, que produz uma gonadotrofina. Tá? Que são as chamadas gonadotrofinas placentárias. Essas gonadotrofinas mantêm o corpo lúteo funcionante durante a gestação, e a gente chama de corpo lúteo gravídico. Tá? Mas, se não houver anidação, né, a fecundação e a anidação do zigoto, não vai haver produção de gonadotrofina placentária. E aí, com isso, eu perco o estímulo para a manutenção do corpo lúteo, tá? Perdendo a sustentação do corpo lúteo, ele se transforma progressivamente numa cicatriz chamada de corpo albicans, ok? E
que vai acontecer? O endométrio vai se descamar, porque sem corpo lúteo produzindo progesterona, você não consegue manter esse endométrio, tá? Ele descama, e aí o ciclo começa novamente com o FSH estimulando outro folículo para a produção, né, para o desenvolvimento desse folículo. Perfeito, galera? Tá? Só para lembrar que todo esse processo, ele acontece na região mais externa do ovário, que é o chamado córtex, bom? Que na hora que eu rompo a cápsula do ovário, a gente vai ter a ovulação, tá? E que aqui no centro, na medula desse ovário, a gente encontra os vasos sanguíneos, tá bom? Os vasos vão estar aqui na parte mais interna, tá legal? Isso que está aqui com os tracejados, está mostrando o estroma ovariano. Tá? O estroma ovariano sustenta essas células todas, tá bom? E também pode sofrer influência dos hormônios das gonadotrofinas, tá? Então tá aí o estroma ovariano. Muito bom. Aqui na vida real, a gente está vendo a superfície externa do ovário, tá? Com os folículos, vários folículos, e aqui o desenvolvimento de alguns deles, tá bom? Esse aqui, ó, um folículo maduro, também chamado folículo de Graafi, tá? E aqui mostrando mais no centro do ovário, que é a região medular, a gente está vendo os vasos sanguíneos, ok? Olha o estroma do ovário, essa parte aqui, quem que é? São as células da teca e da granulosa. E essa célula grandona que está aqui, ó, quem que é? O ovócito, que é a célula germinativa. Muito bom. Então, aqui mostrando as fases de desenvolvimento do folículo, não vou entrar em detalhes nisso, mas só para lembrar que está havendo multiplicação das células da teca e da granulosa, e está havendo divisão meiótica de quem? Do ovócito, da célula germinativa, tá bom? Essas células da teca e da granulosa estão aqui responsáveis por produção de hormônios sexuais femininos. Aqui bem no detalhe, células da teca e da granulosa, o ovócito aqui, né, num folículo que já tem um antro bem formado, então é um folículo terciário. Turma, como nós dissemos no início da aula, nós vamos estudar aqui as situações em que os ovários aumentam de volume, tá? Aqui, ó, tá nessa imagem um cisto ovariano. Isso é uma régua de 30 centímetros. Vocês estão vendo o tamanho dessa lesão? Olha que coisa impressionante. Tá? O ovário pode aumentar muito de tamanho. E uma coisa que eu queria que vocês lembrassem comigo aqui é que tamanho não é documento aqui, tá? Não quer dizer que porque está muito grande, essa patologia ovariana vai ser um câncer, tá? Não necessariamente. Então a gente tem que ver outras características aqui, tá bom? Então a gente vai classificar as lesões em cistos funcionais e não neoplásicos, ou seja, não são neoplásicos, ou em neoplasias, que podem ser císticas ou sólidas. E é isso que a gente vai estudar hoje na aula. Tá legal? Olha o tamanho dessa lesão. Vocês estão impressionados? 30 centímetros aqui, gente, nessa régua, olha, ela tem mais de 30 centímetros de diâmetro. Como eu falei para vocês, o diagnóstico diferencial muitas vezes vai precisar da ultrassonografia, tá? A ultrassonografia transvaginal pode ser mais adequada do que a ultrassonografia pélvico-abdominal, tá? Mas pode ter indicação para as duas, ok? A gente vai observar na ultrassonografia o tamanho dessas lesões, o número delas, né? E a localização dos cistos, se são mais na córtex, se são mais na medula, enfim. Tem várias informações que podem aparecer aí, tá? Uma coisa interessante que a gente pode ver é se o cisto, ele tem uma única loja, ou seja, aqui, ó, ele tem um único espaço cístico, tá? Ou se ele tem vários espaços císticos dentro do mesmo cisto, tá bom? Isso é chamado cisto uniloculado e cisto multiloculado,
tá? E isso pode ser interessante aí nos diagnósticos diferenciais dos cistos, ok? Os cistos não neoplásicos costumam ser uniloculados e pequenos em tamanho. Não é uma regra, tá? Mas os cistos não neoplásicos costumam ser uniloculados e pequenos, enquanto que os cistos neoplásicos podem ficar em tamanhos maiores, ok? Podendo ser ou uniloculados ou multiloculados. Turma, esse cisto é um cisto uniloculado ou multiloculado? O que vocês acham? Essa imagem macroscópica conversa mais com essa imagem ou com essa imagem? Entenderam o que é um cisto multiloculado? Perceba, não são múltiplos cistos. É um cisto só que ele tem divisões dentro dele, entendeu? Ele tem subdivisões. Tá? Olhando para cá, cisto multiloculado, a gente está pensando mais neoplasia ou não neoplásico? Neoplasia. Ótimo. Benigno ou maligno? Eu ainda não falei com vocês. Tá? O cisto multiloculado pode ser benigno ou maligno, eu vou dar mais informações. A Maria Clara voltou. Que bom, Mary Claire. Que chique, é ser inteligente. Não é verdade? Um beijo. Turma, outra coisa que a gente vai ver nos cistos ovarianos, tá? Se eles são simples ou se eles são complexos, tá bom? O que quer dizer isso? O cisto simples, ele tem a parede interna lisa. Então eu olho aqui por dentro, tá? E ele não mostra nenhuma proliferação, tá? Nenhuma alteração, tá? O cisto complexo, ele pode ter áreas sólidas misturada com áreas císticas, tá? Pode ser, então, um cisto que tem evidência de proliferação na parede, que a gente chama de excrescências, tá? Ou então ele tem uma parte sólida e misturado com essa parte sólida, ele tem um cisto. Bom, aqui, turma, cisto complexo, a gente vai pensar em malignidade. Perceba, não quer dizer que é maligno. Nós estamos aqui aumentando a chance de malignidade. Tá? E aí eu pergunto para vocês, se a gente se depara com um cisto complexo e eu quero descobrir se ele realmente é maligno, o que vocês acham? O que eu teria que fazer para descobrir se esse cisto complexo é verdadeiramente maligno? Quais procedimentos eu poderia fazer aqui? Biópsia, né, Julinha, né, Ana? Como que vocês fariam essa biópsia? Vocês tirariam o ovário todo? Vocês tirariam alguma parte? O que vocês fariam? Né? Vocês tirariam a lesão por completo? Vocês tirariam uma parte da lesão? O nosso raciocínio é tentar fazer isso, né? Mas aí a gente tem um problema, tá? Isso, guiar por ultrassom, alguma coisa nesse sentido. Só que aí a gente tem um grande problema. Por quê? O cisto tem uma cápsula. Se eu tirar só uma parte da lesão, eu vou romper a cápsula do cisto. Estão me entendendo aqui? E se eu romper a cápsula desse cisto, eu posso disseminar essa neoplasia, considerando que ela fosse câncer, para o peritônio. Estão me entendendo o que eu estou falando aqui? Então, nessa lesão cística, em que eu tenho sugestão de malignidade, se eu tiro só uma parte, ou se eu enfio uma agulha aqui e tento sugar esse líquido aqui de dentro, né, que seria uma punção aspirativa por agulha fina, que é o que a gente chama de PAF, já escutaram falar? PAF, punção aspirativa por agulha fina, a gente não pode fazer, tá? Por quê? Risco de disseminação da neoplasia para o peritônio, tá bom? Então, não pode fazer biópsia dessas lesões. O que eu tenho que fazer, então? Retirar a lesão por completo para o patologista analisar ela no laboratório, tá? Agora, esse cisto simples, sem característica de malignidade,
aí eu posso fazer PAF, tá? Mas mesmo assim, a PAF, ela não necessariamente te dá o diagnóstico. Por quê? Porque a PAF vai espetar a agulha aqui dentro e vai sugar o líquido que está aqui dentro. Entendeu? E para eu dar o diagnóstico mesmo do cisto, eu precisaria observar a parede do cisto no microscópio. Ok? Então, às vezes faz a PAF, mas numa necessidade assim, de diminuir o tamanho desse cisto para que ele possa ser retirado cirurgicamente, entendeu? Com uma excisão menor, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou também em algumas situações para buscar diagnóstico, tá? Mas o diagnóstico mesmo tem a ver com a análise da parede. Bom, ficou dúvida nisso? Então, PAF em lesões do ovário, em lesões císticas do ovário. Só posso fazer no cisto simples. E mesmo assim, não necessariamente você vai ter o diagnóstico de certeza, tá? Porque vai ser uma análise do líquido que está aqui dentro. E eu precisaria ter a análise da parede, tá? Bom, então tá aqui o que seria a PAF, punção aspirativa por agulha fina, tá? Lembrando que ela é indicada apenas para as lesões que não são suspeitas para malignidade a ultrassom. Isso significa, então, cisto simples, tá bom? Cisto simples. E aqui mostrando o que a gente vê nesse exame citopatológico do líquido, tá? A gente vê algumas células soltas no meio do líquido que foi recolhido. Aqui, o médico fazendo a PAF com a agulha fina, sendo introduzida, guiada pelo ultrassom, tá? Vai pegar lá dentro do cisto e vai sugar o conteúdo do cisto. Entenderam a PAF? Muito bom. Então, fazendo um resuminho aqui, quais são características de cistos funcionais, né? Ou também chamados de cistos não neoplásicos, tá? Costumam ser pequenos, aí abaixo de 5 centímetros, uniloculados e simples. Essa é a cara principal desses cistos, tá bom? Eles vão ser muito mais comuns que os neoplásicos. Então, se a gente passar do ponto de vista de epidemiologia, né, um cisto de ovário tem uma tendência natural de ser um cisto funcional não neoplásico do que um cisto neoplásico. Tá? A maioria deles tem resolução espontânea, mas nem todos. Tá? E eles costumam aparecer na mulher em idade fértil. Por quê? Porque eles são cistos funcionais que aparecem naquele ciclo menstrual da mulher. O ciclo ovariano, tá, é que vai fazer os cistos aparecerem. Tá bom? Olha para vocês verem os nomes. Cisto folicular, que surge do folículo ovariano. Cisto lúteo, ou cisto de corpo lúteo hemorrágico, que surge do corpo lúteo, tá bom? E o cisto endometriótico, que é a endometriose do ovário, tá bom? Algumas pessoas chamam de endometrioma, mas eu não gosto de usar esse nome, porque se você põe aí oma na palavra, fica parecendo que é o quê? Que é uma neoplasia. E esse cisto endometriótico é um cisto não neoplásico, tá? É a endometriose do ovário. Então agora eu vou falar esses 3 cistos, exemplificando aqui para vocês conhecerem eles. Lembrando que eles são muito mais comuns do que os cistos neoplásicos, ok? Então aqui a gente está vendo útero, né, colo e corpo, tubas uterinas e ovários, tá? Percebam que os ovários, eles estão aqui mostrando vários cistos, são cistos pequenos e são cistos na superfície externa do ovário. Tá todo mundo vendo isso? Bom, esses cistos, para mim, parecem ser cistos foliculares, tá? O que é o cisto folicular? Lembra do desenvolvimento do folículo? Lembra do desenvolvimento do folículo? Tá? Eu vou falar mais para frente aqui aonde esse cisto vai aparecer, tá? Mas não vou perder minha sequência aqui não, tá? Mas todo mundo viu os cistos? Pequenininhos aqui, na superfície do ovário? Tá, muito bom. Depois a gente volta
nessa imagem. Deixa eu seguir minha sequência. Comecei com o cisto endometriótico, porque na aula passada a gente falou de endometriose, né? E o cisto endometriótico é a endometriose ovariana. Eu mostrei essa mesma imagem e a gente chamou esse cisto de cisto achocolatado. Por quê? Ele tem um revestimento de endométrio que cicla, né? E que sangra, que descama. Só que não tem para onde ir esse sangue, né? E esses restos endometrióticos descamados. Então eles vão se acumulando dentro do cisto, tá? Por isso, o cisto endometriótico é um dos cistos não neoplásicos que costumam ficar com o tamanho maior. Tá? É um dos que mais consegue chegar aí próximo do tamanho de um cisto neoplásico. Tá bom? O conteúdo interno dele é bastante sanguinolento e um sangue que está ali preso. Por isso que dá esse tom de chocolate. Tá? Na superfície do cisto interna, a gente vai encontrar o endométrio, com as glândulas endometriais e o estroma endometrial, tá? E esse endométrio, ele responde aos hormônios. Então, ele passa pela fase proliferativa, ele passa pela fase secretora, tá? E ele passa pela fase de menstruação, de endométrio menstrual descamado, ok? Lembrar que endometriose na mulher pode ser causa de infertilidade. Então, que na investigação de uma mulher infértil, pode ser que você encontre um cisto de ovário e que esse cisto signifique o quê? Uma endometriose ovariana. Entenderam? Então, eu teria que tirar isso, tá, para poder fazer com que aquela mulher voltasse ao ciclo normal e produzir os gametas adequadamente. Alguma dúvida no cisto endometriótico? Estão lembrados como é que forma a endometriose? Né? Nas principais teorias, que é a teoria da regurgitação, que é quando a mulher vai menstruar e parte ali daquele efluxo menstrual, volta para dentro do peritônio através das tubas uterinas e respinga, né, em vários pontos do peritônio, principalmente em cima dos ovários, porque eles estão logo ali na saída das tubas, tá? E esse desenvolvimento endometriótico no ovário costuma formar um cisto. Bom, outro cisto não neoplásico é o cisto lúteo, ou cisto de corpo lúteo. Perceba como você tem a borda do cisto muito amarelada, né? Lembrando que o corpo lúteo tem essa característica amarelada, porque ele acumula o que, gente? O colesterol para produzir os hormônios, tá? E o centro aqui do corpo lúteo está mostrando a hemorragia, tá bom? Isso é muito comum, porque como o corpo lúteo é um pequeno órgão endócrino que produz muitos hormônios, existe uma angiogênese dentro dele para poder trazer sangue para abastecer essa produção de hormônios, tá bom? E essa angiogênese pode sofrer ruptura, pode sofrer rexe, tá? E aí sangra dentro do corpo lúteo e ele então estufa, né, as paredes do corpo lúteo, acumulando ali dentro sangue, tá? Ele não fica muito grande, aqui nós não temos régua, tá bom? Mas ele costuma ser menor do que o cisto endometriótico, tá? Então é uma hemorragia excessiva no corpo lúteo, a parede amarelada, o conteúdo hemorrágico, tá? Eventualmente ele pode se romper para o peritônio, gerando uma irritação peritoneal, podendo gerar dor, tá? Mas não tem grandes consequências, não vai gerar choque hemorrágico, tá? É uma hemorragia muito pequena, tá bom? E o diagnóstico diferencial principal é o cisto endometriótico, por quê? Porque o conteúdo, ele é hemorrágico, tá? Da mesma forma que o outro também era. Tá bom? Só que olha a parede aqui, né? O que a gente vai encontrar na parede do cisto de corpo lúteo? Células da teca e da granulosa luteinizadas, né? O que é essa coisa luteinizada? É essa transformação em que elas acumulam o quê? O colesterol, tá? Muito comum. Às vezes alguém aqui da sala já teve um cisto de corpo lúteo hemorrágico, né? Minha irmã já teve um cisto de corpo lúteo hemorrágico, né? E aí o que foi a conduta? Acompanhar, porque ele tende o quê? A regredir espontaneamente,
tá? Diferente do cisto endometriótico. Cisto endometriótico não regride espontaneamente. Cisto endometriótico tende a fazer o quê? Aumentar de tamanho, tá? E então ele precisa ser abordado, né, cirurgicamente, tá bom? E também alguns tratamentos hormonais podem surtir efeito também. E por último, nos cistos não neoplásicos, um dos cistos mais comuns, que é o cisto folicular. Ele se forma a partir da dilatação do folículo, antes que houvesse a ovulação. Tá? Então, se você tem um ciclo anovulatório, em que aquele pico de LH não aconteceu adequadamente, e aquele folículo não conseguiu romper a cápsula para liberar o ovócito, tá? Vai se formar ali um cisto folicular. Ele é muito comum, porque ciclo anovulatório é muito comum, tá? Obviamente, eles vão ser mais comuns no início, né, do período fértil da mulher, ou seja, próximo da menacne, tá? Ou então perto do final da vida fértil da mulher, lá na menarca, perdão, lá na menopausa. Menarca é entre a menacne e a menopausa, né? Então lá no final, caminhando perto da menopausa, a gente também vai ter muitos cistos foliculares, tá? Ele é um cisto que tem a parede lisa, tá? O conteúdo líquido seroso, ou às vezes levemente hemorrágico, tá bom? E o que tem revestindo esse cisto? Células da téquida granulosa, só que elas não estão luteinizadas. Então a parede do cisto não tem aquela característica amarelada típica do quê? Do cisto de corpo lúteo. Bom, eles costumam aparecer no córtex, porque é lá que estão os folículos, tá? Podem ser múltiplos. A parede é lisa e o conteúdo pode ser claro ou levemente hemorrágico. Diagnóstico diferencial cisto de corpo lúteo, tá bom? Porque tem aí o mesmo tamanho, o mesmo formato, tá? A mesma localização. Ok? Bom, se você tem múltiplos cistos foliculares, você tem um ovário policístico, tá? Então, se você tem múltiplos cistos foliculares, você tem um ovário policístico e quer dizer, então, que você está tendo ciclos anovulatórios repetidos, tá? E aí, no mesmo ovário, eu tenho vários cistos foliculares. Tá legal? Então, aqui nós estamos mostrando, em comparação, o cisto folicular do lado esquerdo e o cisto de corpo lúteo aqui do lado direito. Eu estou tendo essa certeza porque a parede de cá não está amarelada, enquanto que aqui a parede está bastante amarelada. Tá legal? E aqui estão os ovários policísticos. Olha, vários cistos pequenos, tá? No córtex ovariano, tá bom? Gaston, deixa eu dar aula, filhote. Dá tchau pro pessoal, dá? Tchau, tchau. Peraí. Voltando nos cistos, nos ovários policísticos. Nós temos vários cistos no córtex, eles não são grandes, tá? E aqui a gente está vendo no ultrassom. Beleza, turma? Então aqui a gente está imaginando uma mulher que está tendo vários ciclos anovulatórios, um atrás do outro, perfeito? Provavelmente ela pode estar tendo dificuldade para engravidar, porque se ela está tendo ciclos anovulatórios, ela não está gerando o gameta, tá? Ana, eu não consigo ver essas diferenças não, sabe? Essas coisas são muito da ginecologia. Eu não consigo dizer essa diferença dos critérios aqui da anatomia patológica. Para nós, o ovário é policístico, entendeu? Ovário policístico quer dizer um ovário que tem múltiplos cistos foliculares. Esse é o conceito na anatomia patológica, tá? Na ginecologia e lá no ultrassom, se eles começam a fazer algumas diferenças entre uma coisa e outra, eu te confesso que eu não sei exatamente como que é, tá? Mas depois eu posso até procurar saber também. Isso veio, você conhece de diagnóstico de ultrassom? Ok? Então depois, se você entender também, você pode compartilhar comigo, que aí a gente resolve essa
essa questão, tá legal? Agora, é isso, tá? Ovário policístico são cistos foliculares, significa que a paciente está tendo ciclos anovulatórios, tá? É um indício de alguma desregulação hormonal, porque não está acontecendo aquele pico de LH para poder ter a ovulação adequadamente, tá? E isso está se repetindo, tanto que os cistos estão se acumulando, tá? Obviamente, ao longo do tempo, esses cistos regridem de maneira natural, tá? Eles se involuem naturalmente. Mas se você está tendo vários ciclos anovulatórios um atrás do outro, o ovário vai se tornar o quê? Policístico, tá bom? Aqui outras imagens de ovário policístico, tá? Estão tendo dúvidas nas imagens? Olha, turma, aqui tem 1 centímetro na régua. Então, olha para você ver, são cistos pequenos, eles estão aqui com menos de 1 centímetro, tá? Eles podem até ficar um pouco maiores, mas não chegar em 5 centímetros, por exemplo, tá? Um cisto folicular não vai ficar grande desse jeito, tá? É isso. Aqui nós estamos vendo a superfície externa do ovário policístico, tá? E aqui a superfície de corte desse ovário policístico, com vários cistos foliculares, e aqui na microscopia. Tá? Uma coisa interessante é que geralmente a gente não vê corpo lúteo nesse ovário. Por quê? Se eu tenho vários cistos foliculares que surgem de de folículos que não ovularam, não tem como formar o corpo lúteo, porque o corpo lúteo aparece depois da ovulação. Estão entendendo aqui, galera? Tá? E só para a gente fazer uma relação, se você tem ovário policístico, no endométrio, pode ser que você tenha hiperplasia de endométrio. Alguém consegue fazer essa relação aqui comigo? Ovários policísticos e hiperplasia de endométrio? Uhum. De qual hormônio, Isadora? Estrógeno. É uma situação de hiperestrogenismo. Por quê? Se você tem vários ciclos anovulatórios, você está produzindo mais estrógeno do que progesterona. Você não está mudando da primeira fase para a segunda fase do ciclo, que seria a fase da progesterona. Então, ao longo do tempo, você está acumulando mais influência do estrógeno do que a influência da progesterona, caracterizando o hiperestrogenismo, e pode aparecer no endométrio hiperplasia de endométrio. Ok? Bom, uma outra coisa que a gente conhece é a síndrome dos ovários policísticos, tá? Essa síndrome dos ovários policísticos, tá? Ou também chamada de síndrome de Stein-Leventhal, tem a ver com as alterações clínicas, certo? Morfológicas clínicas, clínicas, associadas ao achado de um ovário policístico na morfologia. Tá? Então, ela é mais frequente em jovens. A característica são os ovários policísticos, com ciclos anovulatórios, sangramento uterino anormal, caracterizando aqui já uma hiperplasia de endométrio, infertilidade, tá bom? E uma associação com obesidade, resistência periférica à insulina, diabetes mellitus do tipo 2, tá bom? E sinais de androgenismo, como hirsutismo, acne, alopécia. Então aqui eu tenho um conjunto de situações que caracteriza a síndrome dos ovários policísticos. Tá? Lembrar que no hiperestrogenismo, além das hiperplasias, você tem maior chance de desenvolver adenocarcinoma endometrial. Legal? Não é toda pessoa que tem ovário policístico que vai ter síndrome dos ovários policísticos, ok? Uma coisa é ter o ovário com múltiplos cistos foliculares. Outra coisa é ter a síndrome desses ovários policísticos caracterizada por essa desregulação hormonal, tá? Associada tanto à insulina quanto a androgênios, tá? E ao hiperestrogenismo.
Muito bom. Quando a gente vai para as neoplasias, a gente tem aí neoplasias que são císticas e que são sólidas. O que eu vou fazer agora, turma? Eu vou dar um intervalinho, sabe? Porque, assim, só para eu ver o que o Gastão tá arrumando aqui, que tá muito agitado, eu tô vendo uns barulhos aqui, vocês me dão 10 minutinhos, eu resolvo isso, vocês dão uma organizada aí no que vocês escreveram a partir dos cistos não neoplásicos que a gente estudou, e quando eu voltar, às 11 horas, a gente vai falar das neoplasias, tá ok?
Galera, voltei. Voltei. Vocês estão aí? Estão vendo ele aqui? Balançando o rabinho? Não, tá numa carência hoje. Né? O povo fala assim, porque gato não é carinhoso, gato é traiçoeiro. Gente, já caíram nesse conto, né? Esse povo fica... Gato é o bicho mais carente que tem. Só que é na hora que ele quer, né? Na hora que ele quer, tipo... É muito engraçado. Tá compartilhando a apresentação? Vocês estão vendo a apresentação? Tá legal aí? Tá, então eu vou retomar. Bom, turma, então depois de dar atenção para o Gaston nesses 10 minutinhos, eu volto para a nossa aula e agora a gente vai partir para a patologia ovariana que inclui as neoplasias. Tá? Elas podem ser císticas ou sólidas ou cístico-sólidas misturadas, tá? E o importante vai ser a gente descobrir se elas são benignas ou malignas, tá? Mas com um porém. No ovário, existem muitas neoplasias que caem naquela categoria intermediária, que são os chamados tumores borderline, né, que são os tumores limítrofes, ou também conhecidos como tumores de malignidade incerta. Então, o trabalho do patologista aqui, ele é bem complicado, porque muitas neoplasias ovarianas acabam caindo nessa categoria, tá? Obviamente, a maioria deles é benigna, porque Deus existe, né? Então tá aí, cerca de 80% são benignos, tá? Lembrar que é uma das causas de neoplasia oculta do abdômen, porque o ovário está relativamente escondido ali na pelve, cresce sem às vezes dar manifestações clínicas óbvias, e por isso o diagnóstico pode ser tardio. Diagnóstico tardio numa neoplasia benigna, beleza, mas diagnóstico tardio numa neoplasia maligna, né, é esse sentido do tardio, que já quer dizer que já tem metástase, né, que tem disseminação, e que por isso as estratégias de tratamento curativo estão diminuindo, né? A incidência pode gerar dor, tá, Isadora? Mas não uma dor no ovário, mas uma dor por compressão das estruturas adjacentes, tá? E uma coisa também que pode acontecer, que gera muita dor aqui, Isadora, é o ovário sofrer uma torção, tá? E neoplasia no ovário aumenta a chance de torção do ovário, porque o ovário cresce muito, fica muito distendido. Então ele pode rodar sobre o seu próprio eixo, e isso então gera um infarto do ovário, tá? E aí o infarto ovariano gera dor, é uma das causas de abdômen agudo. Tá legal? A incidência está aumentando nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais neoplasia de ovário, inclusive câncer, tá? A idade da paciente com neoplasia benigna costuma ser mais jovem do que a paciente com neoplasia maligna, então, aumento de tamanho do ovário em pacientes mais velhas aumenta a chance de ser câncer, enquanto que nas pacientes mais jovens, né, a gente tem muito mais situações, porque tem os cistos não neoplásicos e tem também as neoplasias benignas, tá? É o terceiro tipo de câncer mais frequente do sistema genital feminino, após colo e endométrio, tá? Mas em alguns locais, ela tem ficado até no segundo lugar, tá, gente? Por conta desse aumento da incidência. Tá? Um marcador tumoral que é muito utilizado é o CA-125, que funcionaria como um PSA, tá? Mas, ao contrário do PSA, que é específico da próstata e que faz diagnósticos diferenciais com doenças da próstata, o aumento do CA-125 não é exclusivo do ovário, pode estar presente em doenças do endométrio,
tá? Em outras doenças que não são do trato genital feminino, e por isso, então, ele não tem aquela característica de ser usado para diagnóstico precoce. Tá? Se a gente quiser fazer diagnóstico precoce de lesões do ovário, teoricamente a gente tem que fazer ultrassom dessas pacientes, tá? Mas, como em termos de incidência, ovário ainda não é, no Brasil, um tumor muito frequente em comparação com outros, como mama, pulmão, intestino grosso e o próprio colo uterino, tá? Os esforços para diagnóstico precoce são maiores nesses outros tipos de tumores, né? Fazendo aí mamografia, sangue oculto nas fezes, né? Papa Nicolau, tá? E o ultrassom aí, para ver ovário, acaba ficando em segundo plano, tá? Mas é uma estratégia de screening muito melhor do que usar simplesmente o CA-125, tá bom? Na eventualidade de uma paciente que tem uma massa no ovário vista no ultrassom, tá? A medida do CA-125 pode aumentar a suspeita para malignidade, mas não é conclusivo. Tá? O diagnóstico de malignidade, o padrão ouro, é a análise no microscópio. Tá bom? Quais são os principais fatores de risco aqui para neoplasias ovarianas? Nuliparidade, baixa utilização de contraceptivos orais, disginesia gonadal e história familiar, tá bom? Disginesia gonadal tem a ver com uma malformação de gônada, então tem aí alguma influência embriológica, tá? A baixa utilização de contraceptivos orais vem com o fato da mulher, sem usar contraceptivos, tá? Não precisa ser oral, teoricamente, mas contraceptivos hormonais, tá, gente? Bom, que são estratégias que não estão impedindo a ovulação. Então, se a mulher ovula várias vezes, o fato dela romper a superfície do ovário, tá? Repetidas vezes, isso funciona como um estímulo para o surgimento de neoplasias na superfície do ovário, ok? O fato de ser nulípara mostra uma influência maior do estrógeno em relação à progesterona. Tá legal? Um pouquinho maior aí a influência de estrógeno em relação à progesterona. Tá? E a história familiar, que pega aí a minoria dos casos, inclui mutações em vários genes, tá? O BRCA1, o BRCA2, o P53, tá? E aqui eu chamo a atenção do BRCA1 e 2, porque eles também aumentam o risco para câncer de mama. Então existe aí uma certa associação, carcinogênese do ovário e carcinogênese da mama. Tá? A Angelina Jolie, que na família dela tem mutação, eu não sei se é do BRCA1 ou do BRCA2, mas tem mutação na família dela desses genes, o que ela fez? Além de tirar as mamas preventivamente, né, ela fez mastectomia, ela também retirou ovários. Tá? Por conta do câncer de ovário. Gaston, já te dei atenção, filho. Hoje não dá não, papai tem que dar aula. Desculpa, gente. Tá? Vamos lá. Como que a gente vai separar se a neoplasia é benigna ou se ela é maligna? Nós vamos usar esse quadrinho com essas regras aqui, né? Essas não são regras, são características, tá? Lembrando que nenhuma característica isolada vai ser suficiente para bater o martelo entre benignidade e malignidade no ovário, tá bom? Mas a conjuntura aí da sua análise vai te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Benignos, unilateral na maioria dos casos, malignos, bilateral na maioria dos casos, tá? Mas perceba que não é 100% para nenhum dos lados, tá? Benigno, a cápsula vai estar íntegra e lisa, e o maligno, a cápsula mostra ruptura e infiltração. Obviamente, essa aqui mostrando neoplasias com componente cístico, que possui cápsula para estar rompido. Bom, os tumores benignos tendem a ser mais móveis na palpação e os malignos apresentando um componente mais aderente, mais fixo, mostrando o comprometimento infiltrativo dessa neoplasia. Enquanto os benignos são de maioria cística, os malignos são de maioria sólida. E lembrando que por dentro a parede é lisa
uni ou multiloculada nos benignos, enquanto nos malignos a gente tem áreas císticas complexas, completa aqui comigo, né? Porque nós estamos mostrando aquela dualidade sólido cístico com necrose e hemorragia, tá? Se for sólido, o benigno é homogêneo, enquanto que o maligno vai ser heterogêneo, variegado, tá? Mostrando aí situações mais irregulares, né? Mais pleomórfico, tá legal? O peritônio não mostra implantes, enquanto que no maligno tem uma tendência a haver implantes peritoneais, principalmente se houve ruptura, com alastramento das células neoplásicas em direção ao líquido peritoneal, tá? O peritônio livre também associa-se à ausência de ascite, né? E se ela estiver presente, é uma ascite mais citrina, uma ascite mais líquida amarelada. Enquanto que no maligno, a disseminação para o líquido acítico provoca uma ascite mais hemorrágica, tingida de sangue, tá? E é a partir dessa ascite que vai haver a implantação peritoneal. Beleza, turma? Então, o que caracteriza aí benignidade e malignidade do ponto de vista macroscópico, tá? Tá tudo resumido nesse slide. Esse é um dos slides mais importantes da aula, tá bom? E lembrar que essas características, elas podem ser vistas no ultrassom. Okay? Bilateralidade, se a cápsula está íntegra, se o cisto é simples ou complexo, né? Se ele tem características heterogêneas, tá? Se tem aí ascite, tá? Os implantes peritoneais às vezes podem ser vistos no ultrassom. Então o exame de ultrassom é muito importante nessa diferenciação. Lembrando, se você está vendo características de benignidade, a PAF pode ser utilizada como instrumento para auxiliar diagnóstico. Mas se houver elementos que sugiram malignidade, a conduta é remoção completa da massa, tá? Não faz biópsia. Retira o ovário por completo junto com a massa, que é a chamada ooforectomia. Ooforectomia, para o patologista observar isso no microscópio. Tá? Fazer a análise macro e fazer a análise micro e poder dar o diagnóstico. Ok? Então nós estamos vendo aqui, ó, tá esse cisto aqui na topografia do ovário esquerdo. Ok? O que vocês acham, galera? Benigno ou maligno? Olhando por essas características. Como que está a superfície externa aqui? O que vocês acham? Ela está lisa ou ela está infiltrada? Lisa, tá? A gente tem a sensação que é um cisto, né? E a gente tem a sensação que a superfície externa está lisa. Então, para nós aqui, a princípio, parece que é benigno. Mas se a gente abrir aqui por dentro, e aqui por dentro tiver áreas sólidas, necrose, hemorragia, né, proliferação celular aqui dentro, vai sugerir o quê, gente? Malignidade, tá? Então, não adianta olhar o cisto apenas por fora. Você vai ter que abrir e olhar por dentro. Lembrando que no ultrassom, você consegue ver o lado de dentro, né, pela imagem lá ultrassonográfica. Ok? Jesus, isso é um cisto do ovário. Olha a cirurgia sendo feita e a paciente retirando esse cisto ovariano, benigno ou maligno. Benigno. Não dá para dizer, concordo, Maria Clara. Não dá para dizer. Mas olhando aqui, ó, a superfície externa tem sinais de benignidade ou sinais de malignidade? Entendeu? Por quê? Porque é uma superfície externa lisa. Tá? E aqui eu chamo a atenção de vocês. Tamanho não é documento. Não é o tamanho que vai diferenciar se o cisto é benigno ou se ele é maligno. O tamanho poderia ser utilizado aqui para excluir um cisto não neoplásico do ovário, concordam? O cisto folicular, o cisto de corpo lúteo hemorrágico, o cisto endometriótico não ficam desse tamanho. Então a gente estaria excluindo esses diagnósticos, tá? E a gente estaria ficando com a neoplasia do ovário. Agora, a gente não sabe se ela é benigna ou maligna, mas aqui nessa imagem,
sugere benignidade. Muito bom. Aí a gente tem que falar um pouquinho mais sobre essas neoplasias, tá? Primeiro, a gente está diante de uma neoplasia primária própria do ovário ou é uma metástase? E o ovário recebe várias metástases, tanto pela via hematogênica quanto pela via do líquido acítico, né? Quem lembra do tumor de Krukenberg, que era aí a disseminação de uma neoplasia do trato gastrointestinal para o ovário, né? Lembrando, o comportamento biológico benigno, borderline ou maligno, considerando as neoplasias primárias, obviamente, porque os metastáticos, obviamente, são malignos, tá? Classificar de acordo com o tipo histológico, a gente tem aí a Organização Mundial da Saúde dando para a gente as regras da classificação, né? E ainda classificar do ponto de vista funcional, hormonal, funcionantes ou não funcionantes, ou seja, secretam ou não secretam hormônios, tá? Tem algumas neoplasias do ovário que podem produzir hormônios. E isso, obviamente, pode gerar síndromes clínicas associadas a essa funcionalidade. De acordo com os tipos histológicos, a gente vai separar os secundários, né, metastáticos, que estão vindo aí ou pela via hematogênica ou pela via do líquido acítico, e dos primários a gente tem os tumores que surgem da superfície epitelial externa do ovário, aqueles que surgem da célula germinativa, que daria origem ao ovócito, e aqueles que surgem do estroma e dos cordões sexuais. Então, nas classificações, a gente tem aqui embaixo os tumores primários e aqui os tumores secundários. Tá bom? Mostrando qual é a frequência dos tumores, tá? Frequência total dos tumores aqui, ó. A maioria surgindo dos epitélios de superfície, células germinativas em segundo lugar, e em terceiro lugar, as metástases e os tumores do estroma e cordões sexuais. Lembrando que aqui eles são primários e aqui eles são secundários. Tá? Muito bom. Vamos falar da primeira categoria, tumores do epitélio de superfície, que são os mais comuns. Essas neoplasias recebem algumas nomenclaturas de acordo com o comportamento biológico e com o tipo de célula que está proliferando, tá? Se eles forem benignos, cistadenoma, porque eles são cistos, tá bom? Cistadenomas. Se eles forem malignos, cistadenocarcinoma, tá? E borderline, que é um tumor de comportamento incerto, a gente vai chamar tumor borderline. Não dá o nome nem de adenoma, nem de adenocarcinoma. Tá bom? De acordo com o tipo de epitélio, eles podem ser serosos, mucinosos ou endometrioides. Tá? Seroso imita o epitélio da tuba, mucinoso imita o epitélio do colo uterino, lá da endocérvice, e endometrioide imita o epitélio do endométrio. Tá? Então eu posso ter cistadenoma seroso, cistadenocarcinoma mucinoso, tumor borderline endometrioide. Estão entendendo, turma? Essas coisas aqui podem se misturar e a gente pode ter as combinações. Como que eu sei se ele é benigno, borderline ou maligno? Olha aqui. Quanto maior a quantidade de papilas, atipias celulares, figuras de mitose, presença de necrose, invasão da cápsula, né, e do estroma, a gente tem critérios aí de malignidade, tá bom? Se não preenche todos os critérios para malignidade, tá? Mas também não é completamente benigno do ponto de vista morfológico, ele acaba encaixando nessa categoria intermediária chamada borderline, tá? É uma categoria de difícil diagnóstico, porque a gente precisa ter certeza que não tem critérios de malignidade, tá? Porque senão a paciente vai ser tratada mais agressivamente, tá bom? Enquanto que se ele for borderline, a paciente vai ter um tratamento parecido com um tumor benigno, mas vai ter que ser acompanhado um pouco mais de perto, tá bom? Então o patologista tem que saber exatamente esses critérios para poder definir bem o diagnóstico.
Aqui mostrando, turma. Benigno ou maligno ou borderline. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o cisto aberto. Então a gente está vendo a superfície interna do cisto. Isso que está aqui é a tuba uterina, tá, gente? Desconsidera isso. Isso aqui são as fímbrias, são a tuba uterina. Então essa é a superfície externa da lesão A, interna, perdão, e essa é a superfície interna da lesão B. Tá? Entre as duas, A e B, o que vocês acham? Benigno, maligno ou borderline? De acordo com a superfície interna. Ok? Ok? Muito bom. Então vamos por partes. Ótimo. Vamos tentar entender aqui. A superfície interna da letra A, ela está lisa. Isso que está aqui, ó, são as subdivisões do cisto, lembra? É um cisto multiloculado. Ok? Então a letra A é um cisto benigno multiloculado. Deve ser um cistadenoma. Ok? A letra B já mostra aqui um crescimento, já tem uma área sólida. Então, eu excluo benigno e eu fico entre maligno ou borderline. Tá? Essa proliferação, ela é suficiente para dar a malignidade? Eu fico na dúvida, porque eu teria que ver aqui, ó, a infiltração da cápsula. E eu não tenho certeza dessa infiltração. Então eu teria que ver na microscopia. Se a cápsula tivesse infiltrada na microscopia, ele é maligno, cistadenocarcinoma. Tá? Se a cápsula não tiver infiltrada e essa proliferação tiver só para o lado de dentro, aqui, ó, tá? Ele seria um borderline. Ok? Agora aqui, ó, o que vocês acham? Nessas imagens, já mostra nitidamente o aspecto com necrose, hemorragia. Aqui que apareceu a necrose, Gabriel. Tá? Na letra B aqui não tem necrose. Eu tenho um cisto multiloculado com várias lojas, tá bom? Aqui talvez tenha um pouco de necrose. Aqui nessa área, é isso que você está perguntando, tá? Só que está justamente numa área que está muito lisa. Eu fico na dúvida se isso é uma necrose, porque esse cisto foi apertado, entende? Isso é mais uma coisa isquêmica do que necessariamente uma necrose do material, tá? Mas isso eu teria que analisar, foi muito bem observado, tá bom? Tá? Necrose, hemorragia, isso tudo sugere malignidade. Eu fico na dúvida aqui, maligno ou borderline, nessa imagem. Essa imagem eu já estou pensando benigno, tá? Turma, lembrar que é sempre o macro com o micro. Essas imagens já mostram para mim algo mais maligno. A gente está vendo que as áreas sólidas estão em maior quantidade, tá? Aqui já mostra nitidamente invasão de cápsula, tem aqui áreas de necrose e hemorragia. Então essas duas imagens sugerem para mim malignidade. Ok? Se ele é seroso, mucinoso, entendeu? Tem a ver com o epitélio que está aqui, ó. O epitélio seroso é um epitélio mais achatado, ou às vezes colunar com cílios, imitando o epitélio da tuba, tá? Aqui já mostra o aspecto borderline, com a proliferação a partir da cápsula, mas perceba que não tem invasão da cápsula, tá? Formando essas papilas, que a gente chama de excrescências. E aqui já mostrando algo mais intenso, em termos de atipias, células mais bizarras, sugerindo o que aqui? A característica maligna, tá bom? Então a diferenciação aqui para o patologista tem a ver com a macro, mas também tem a ver com a micro, tá? Não vou entrar nesses detalhes tão grandes, bom? Aqui comparando o mucinoso, olha, o conteúdo dele já é mucinoso, mucoide, parece uma gelatina, tá vendo? Okay. Aqui provavelmente benigno, claro que eu tenho que tirar a mucina para observar a cápsula, mas aqui já nitidamente maligno com essas áreas sólidas, tá vendo? Tá? Aqui mostrando a benignidade na microscopia, com um epitélio muito bem diferenciado, lembrando mesmo o epitélio da endocérvice, olha o muco,
sendo produzido, ok? E aqui já caracterizando algo mais maligno, com a perda da diferenciação e células mais atípicas. Eu não quero que vocês foquem nisso. Eu quero que vocês foquem naquela característica. É benigno ou é maligno? Tá? Na parte macroscópica. Ok? Ficou alguma dúvida aqui, galera? Nos tumores epiteliais é difícil, não é fácil não. Tá? Então, benigno, maligno, borderline, a gente vai olhar a partir de características da macro, junto com características da micro, ok? Seroso, mucinoso, endometrioide tem a ver com a microscopia, tá? Mas, obviamente, o tumor mucinoso produz mucina, então, na macroscopia, ele acumula essa gelatina dentro do cisto. Uma outra característica, né, uma outra categoria, perdão, das neoplasias ovarianas são os tumores que derivam dos cordões sexuais ou do estroma. Tá? O que a gente tem que lembrar desses tumores? Eles frequentemente são funcionantes, tá? Ou seja, são capazes de produzir hormônios. Uai, não faz sentido? Os cordões sexuais não seriam lá as células da teca e da granulosa? Não era? Não eram essas células que produziam hormônios? Então, obviamente, esses tumores são os tumores que mais produzem hormônios. Tá legal? Produção de estrógeno podem gerar aí puberdade precoce, se surgem na infância, né? Se surgem mais à frente, na mulher já em idade fértil, podem gerar hiperestrogenismo. Tá bom? E, obviamente, os produtores de andrógenos podem gerar características masculinizantes, tanto na mulher quanto na criança, tá? São tumores morfologicamente sólidos, aqui não, a gente não está esperando tumor cístico, tá bom? E, por natureza, eles têm comportamento maligno incerto. A maioria deles vai se comportar como benigno, tá? Mas, se houver metástase, obviamente, eles vão ser considerados malignos. Aqui os critérios de benignidade e malignidade ficam difíceis, porque o único critério de certeza de malignidade é a presença de metástase, tá? Por isso eles são considerados de comportamento maligno incerto. Aqui mostrando que eles são tumores sólidos, percebam que eles têm características aqui de benignidade, porque são homogêneos, tá? A coloração mais amarelada pode estar associada com a produção dos hormônios, tá? E esses são tumores de células da granulosa. Então, células da granulosa são células de cordões sexuais, tumor de células da granulosa estão dentro dessa categoria. Tá? Aqui mostrando como que as células se organizam e é um tumor geralmente produtor de estrógeno. Outra imagem de tumor de célula da granulosa, mostrando o componente sólido desse tumor. Tá? Aqui com umas áreas cicatriciais, com fibrose, tá vendo, gente? Umas áreas mais brancacentas, né? E o tumor com essa leve coloração mais amarelada. Aqui já um outro tumor chamado tecoma, tá? Ou também fibroma, ou eventualmente fibrotecoma. Ele mistura aí elementos dos cordões sexuais, que são células da teca, com elementos do estroma ovariano, tá? Gerando aí fibroblasto no meio desse tumor. Esses tumores também podem produzir hormônios, tá? E como característica aí eles têm esse aspecto mais endurecido, fibrótico, brancacento, homogêneo, tá? Cometendo os ovários. Aqui no corte, mostrando como que ele tem esse aspecto bem fibroso, né, com essas traves de tecido conjuntivo, e na microscopia, imitando as células do estroma e as células da teca, que são células fusiformes, são células mais espichadas, tá vendo? Tá? Estreladas, assim. O que a gente vai lembrar desses tumores? Eles são de comportamento maligno incerto, eles são sólidos e eles são funcionantes. Então podem se manifestar através dos hormônios que eles produzem,
gerando alterações no funcionamento do organismo. Bom, a última categoria de tumores primários dos ovários são os tumores de células germinativas, que surgem da célula que daria origem ao ovócito, ao óvulo. Tá? São tumores muito curiosos, ok? E tem vários tumores que encaixam nessa categoria, tá bom? O tipo mais comum, que vocês já devem ter escutado algumas vezes, é o teratoma, tá bom? E eu vou explicar daqui a pouco sobre ele. Lembrar que a célula germinativa é uma célula neoplásica que pode seguir qualquer linhagem de diferenciação, originando tumores muito variados. E um exemplo é o coriocarcinoma. Lembra que a gente aprendeu de coriocarcinoma lá na placenta, a partir da mola, lembra? Da mola completa, ou de qualquer placenta que tenha sofrido um processo de malignização. Aqui não é da placenta, é da célula germinativa. Mas lembrando que a célula germinativa daria origem à placenta na hora, né, que houvesse a fecundação. Então, na gônada, eu posso ter tumores que imitam aí o coriocarcinoma. Pode acometer qualquer faixa etária, e o mais comum deles, como eu disse, é o teratoma cístico maduro. Bom, esse teratoma cístico maduro, ele é curioso, porque as células neoplásicas aqui, elas seguem, ao mesmo tempo, diferenciação ectoderma, endoderma, tá? E mesoderma. Então, os 3 folhetos embrionários dão origem a tecidos muito diferentes. E aí você tem aquele tumor que pode ter um tecido imitando a pele, com folículos pilosos, com glândulas sebáceas, tá? Imitando músculo, imitando osso, tá? Eventualmente pode ter o desenvolvimento de, como se fosse uma estrutura lembrando dente, gordura, tá? Glândulas. Então você pode ter aí uma infinidade de tecidos aparecendo nesse tumor a partir dessas células embrionárias, tá? Se ele for imaturo, ok? Significa que essa diferenciação ela não está sendo completa, tá? Então eu tenho células mais blastematosas. Lembra do nefroblastoma? Que a gente tem células mais indiferenciadas? Seria a presença dessas células aí no meio do teratoma. Isso vai ser mais comum quando ele surge na infância, tá? Nos teratomas do testículo, ok? E nos teratomas extragonadais. É curioso falar isso porque as células germinativas, se a gente for lembrar lá da embriologia, elas migram do saco vitelínico em direção às gônadas. E essa migração, ela acontece ao longo da linha média. Então a gente pode ter resquício de célula germinativa em vários pontos ao longo dessa linha média, tá? E por isso eu posso ter tumores extragonadais de células germinativas, tá? No mediastino, no sistema nervoso central, no reto peritônio, tá? Que são aí o caminho da migração dessas células, ok? Eu lembro que quando eu fiz estágio, na minha residência, que eu fiz estágio nos Estados Unidos, fiquei lá 2 meses, a gente teve um caso lá de um teratoma numa criança de 3 anos, que era no terceiro ventrículo. Então era resquício de célula germinativa no sistema nervoso central, que deu origem a teratoma, tá bom? Como era uma criança de 3 anos, ele era um teratoma imaturo. Tá? E o curioso do caso foi a técnica cirúrgica que foi feita para retirar o teratoma, enfim, aquelas coisas que a gente vê assim, são raridades, obviamente, né? Mas que chamam a atenção. Tá? Aqui para vocês verem o teratoma, um cisto, e quando ele é aberto, a gente está vendo aqui dentro uma quantidade grande de pelos, né, a partir dos folículos pilosos que estão na parede, e essa substância mais amarelada aqui é o sebo, produzido por glândulas sebáceas, tá? Então aqui na microscopia a gente está vendo no corte da parede umas células imitando aqui vilosidade de intestino delgado, aqui tem glândula sebácea, aqui tem gordura, tá vendo? Aqui tem glândula sudorípara. Então a neoplasia tem aí várias facetas, né? É muito curiosa. Aqui um teratoma aberto e aqui o conteúdo que estava dentro dele, tá? Mostrando
o sebo misturado com os pelos. Essa estrutura era uma estrutura que lembrava um dente, tá? Então era bastante endurecida. E aqui a gente está vendo na microscopia a superfície lembrando epiderme, né? Glândulas sebáceas, folículos pilosos, né? Gordura. E aqui uma estrutura lembrando um nervo, tá? Enfim. É realmente uma neoplasia muito curiosa, tá? Elas não são nem benignas nem malignas, ok? Tá? Elas são maduras ou imaturas, tá? Aqui só tem componente maduro, porque a diferenciação tá toda completa. O componente imaturo seria a proliferação daquelas células pequenininhas, né? Do componente, lembrando, célula blastematosa, tá? Aqui outros exemplos com folículo piloso também, aqui tecido nervoso, aqui glândula com célula caliciforme, tá vendo? Tá? Enfim. E só para lembrar uma coisa, se a gente imaginar como que essa lesão é vista no ultrassom, tá vendo? Frequentemente esse conteúdo aqui dela muito denso, com esses pelos, podem ser interpretados no ultrassom como um cisto complexo, tá? Fazendo diagnóstico diferencial com câncer de ovário, ok? E aí o diagnóstico mesmo, de certeza, vai ser dado na macroscopia com a microscopia que o patologista observa no microscópio, tá bom? E para a gente fechar, nós estamos caminhando para o final da aula, a gente tem também as metástases no ovário. Né? Falei com vocês que pode ser ou pela via hematogênica ou pela disseminação pelo líquido acítico. Tá? Elas se associam frequentemente com a ascite neoplásica, por causa dessa via de disseminação, mas também porque chegando aqui pela via hematogênica, a neoplasia cresce na superfície do ovário e tende a se disseminar pelo líquido acítico, tá bom? Então há uma associação muito forte entre tumor metastático e ascite, tá bom? Lembrar que uma das origens mais comuns é o tubo digestivo, tá? Chamado tumor de Krukenberg, originando ou no estômago ou no cólon, tá bom? Mas que o endométrio, o colo uterino, o trato biliar e o pâncreas, a própria mama, pode se disseminar para o ovário também. Então a gente tem que procurar aí vários sítios primários possíveis quando a gente encontra tumores metastáticos nos ovários. Lembrar do trato gastrointestinal, do trato genital feminino e das mamas, e do trato biliar e do pâncreas. Todo mundo vendo aqui, ó. Tá? Então, tumores se disseminando aqui nos ovários, tá? São tumores que lembram aqui, nesse caso, essas metástases, tem muita produção de muco, tá? Então faz diagnóstico diferencial até com tumores mucinosos primários do ovário. Pode ser até uma coisa difícil aí de fazer diagnóstico diferencial. Tá legal? E aí a gente chegou aqui numa sequência final, e aí queria discutir com vocês, tá? Respira aí e vem comigo. O que vocês acham, galera? Olhando para esse ovário, tá? Olha a régua. Esses cistos que estão aqui, né? Como que vocês classificariam aí? O que vocês poderiam falar nesses diagnósticos? Cisto folicular, né? Tá? Eu não acho que ele é multilocular. Talvez esse aqui um pouco, mas tá vendo que ele tem uma parede muito espessa? Olha, 1, 2, aqui tem outro e aqui tem outro, entendeu, Matheus? Então eu acho que são vários cistos uniloculados, entendeu? Tá? Então, se são vários cistos foliculares, qual que seria o diagnóstico aqui? Vários cistos foliculares no ovário. Né? Ovário policístico. Oi, perdão. Ovário policístico. Tá? Legal? E aqui? Esse cisto. O que vocês acham?
Não é um girino, é um ovário, tá? Não é uma giardia, é um ovário. Olha o tamanho do cisto. Isso, corpo lúteo, a parede amarelada, olha. E o conteúdo hemorrágico. Então, cisto de corpo lúteo, né? Ou cisto de corpo lúteo hemorrágico, bom? Ou cisto lúteo, também dá no mesmo, tá, gente? Cisto lúteo, mesma coisa, tá? Aí vem os sinônimos, né? E aqui, o que vocês acham? É um cisto bastante hemorrágico, tá vendo? É um cisto de corpo lúteo hemorrágico? Né? Por que vocês estão colocando cisto endometriótico? Por que vocês estão excluindo o cisto lúteo? Hemorrágico, mas o outro também pode ter hemorragia, né? Hemorragia, hemorragia. O que está diferente aqui, ó? Não tem a borda amarelada, né? Então, o cisto lúteo, ele vai ter essa borda luteinizada aqui, ó, amarelada, tá? E o cisto endometriótico, não. Ok? Muito bom. E aqui, esse cisto, ele está aberto aqui. Então, a gente está vendo superfície externa e superfície interna. Tá? Neoplásico ou não neoplásico? Primeira pergunta que a gente deve se fazer. Ele é neoplásico ou não neoplásico? Tá? Primeira coisa, só acho que vocês não estão vendo. Isso que está aqui, ó, é a régua. É a régua, tá vendo? Então aqui tem 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Então, quantos centímetros tem esse cisto? Se aqui tem 4. Entenderam? Olha a régua aqui de novo, olha. Entenderam o que eu tô falando? Se aqui tem 4 centímetros, esse cisto tem pelo menos uns 20. Isso é neoplásico ou não neoplásico? Neoplásico. Porque os não neoplásicos costumam ser menores. Tá? O cisto endometriótico pode até ficar maior, mas não ficar com 20 centímetros, muito difícil. Bom, então esse cisto é neoplásico. Aí minha pergunta para vocês, ele é benigno ou ele é maligno? Parece benigno, né? Por quê? A superfície externa é lisa e a superfície interna também é lisa. Tá? Mateus, esse aqui é uniloculado ou multiloculado? Mateus, vendo? Aquela pergunta que você tinha me feito? Viu? Tá vendo as traves aqui, ó? Isso mostra que ele é multiloculado. Tá vendo a trave aqui, ó, dele, ó? Por fora aqui. Entendeu? Então tá bom. Então ele é benigno, ele é multiloculado. Bom. Ele é simples, concordam? Lá no ultrassom, ele seria simples. Muito bem. E qual seria o diagnóstico aqui? Ele é um tumor epitelial, ele é um tumor do estroma / cordões sexuais, ou ele é um tumor de células germinativas? Ele é um teratoma? Ele é um tumor de células granulosas? Não, ele é um tumor epitelial, igual o Gabriel colocou. Né? E aí, ele é seroso, mucinoso ou endometriótico? Se vocês forem chutar aqui, se vocês forem dar um seroso, tá? O que favorece ele ser seroso? Tá bom? A gente não tá vendo o muco aqui dentro, né? O muco favoreceria o mucinoso, tá? E também, turma, dentre os três, seroso, mucinoso e endometriótico, o seroso é o mais comum disparado. Disparado. Então, se a gente tem um
cisto, neoplásico, epitelial. Qual que é um nome para a gente dar que resume essas três palavras? Cisto, neoplásico, epitelial. Benigno. 4 palavras. Cisto, epitelial, benigno, neoplásico. Uma palavra que resume isso tudo. Alguém? Exatamente, cistoadenoma. Certo? E aí, para você dar o diagnóstico completo, cistoadenoma, de acordo com o tipo de epitélio, cistoadenoma seroso. Entenderam, turma? Ficou dúvida nessa discussão que a gente fez aqui? Então, o provável diagnóstico aqui é de um cistoadenoma seroso do ovário. Ah, Renatinho, mas eu nem tô vendo o ovário aqui mais. Concordo. O ovário, ele tá perdido no meio desse tumor, entendeu? O ovário pode estar aqui esticado na cápsula. Então, isso aqui poderia ser o resquício do ovário, estão me entendendo? Porque o cisto ficou maior que o próprio ovário. E agora, turma, no nosso raciocínio aqui, olhando para essas imagens, tá? Só para lembrar que isso aqui é tubo uterina, tá, gente? Ligamentos e tubo uterina aqui na parede. Né? Olhando para cá, vocês pensariam benigno ou maligno? Porque, obviamente, neoplásico ele já que esse aqui tem 5 centímetros, ele tem pelo menos 15, né? Ou 10. Mais de 10 ele tem, né? O que vocês acham? Benigno ou maligno? Parece infiltrativo. Eu gostei dessa definição que a Maria Clara deu, porque ela falou, parece infiltrativo, mas a gente não tem certeza aqui, não é, Maria Clara? Não está mostrando nitidamente que ele é infiltrativo. E aí, nisso, o que a gente pode colocar? Se a gente vê que ele tem algo a mais do que o benigno, entendeu? Sabe, Gabriel? Porque ele está liso pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro, tá vendo que ele está cheio dessas proliferações? Parecendo umas papilas, tá? Então existe uma suspeita aqui para malignidade. Então ele é no mínimo, borderline. Entenderam? Ele seria no mínimo aqui borderline, tá? E aqui, o que vocês acham? Mostrando essa hemorragia, né? Mostrando essas áreas mais liquefeitas e áreas sólidas, tá bom? Aí olhando para isso aqui, já aparece para nós maligno, tá bom? Então, cistadenoma, tumor borderline e aqui cistadenocarcinoma, ok? Último slide, qual é o diagnóstico? Teratoma, né? Estão vendo os pelos aqui? Tá? E só para lembrar que ele é um teratoma cístico. Tá vendo aqui a cápsula do teratoma? Ó? Isso é a cápsula, tá? E isso que está dentro é o conteúdo do cisto, que é uma mistura de pelos e sebo, né? Secreção aí de glândulas sebáceas, misturado dentro do cisto. Então, um cheiro, gente, é um perfume, assim, uma coisa, um óleo de preso, sabe? Você está entendendo o cheiro disso? Tá? E aqui um sebo, sabe? Ali acumulando, dá um cheiro maravilhoso. Tá? E aí percebam que no ultrassom, como o conteúdo é muito espesso, pode parecer com áreas sólidas, entendeu? Pode confundir aqui com um cisto complexo. Tá? Então, teratoma cístico. E na microscopia, a gente precisa confirmar se ele é maduro, tá? Aqui está dando sinais de que ele é maduro, porque tem a diferenciação, né, para os pelos e tudo mais, mas a gente precisa olhar no microscópio, tá bom? Tá? Porque a gente pode encontrar ninhos de células imaturas aqui no meio, tá bom? Então, o diagnóstico definitivo é macro mais micro também. Ok, galera? Cheguei ao fim. Né? Eu acho o ovário complexo,
né, considerando que vários cistos do ovário também são complexos, né, então estudem, façam quadros comparativos, mas o Renatinho já te ajudou, porque um dos quadros comparativos mais importantes foi esse aqui, que ele fez nesse slide. Tá legal? Então, guardem essas informações para vocês aí, forever and ever. Ok? Um beijo no coração e acabei a aula. Se tiver dúvida, estou aqui também. Turma, amanhã a gente vai falar de patologia mamária. Tá? Patologia mamária amanhã. E aí a gente termina a parte teórica. Terminamos a parte teórica. E semana que vem temos o quê? Aula prática. Aula prática. Espero que vocês estejam todos bem, de saúde, tanto física quanto emocional. Estou com saudade de vocês. A gente vai se ver